ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábola, lhe dizia na sua doutrina. E ouviu, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, o outro 60, e o outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é fiel. E que nesta noite, Pai, o Senhor venha falar comigo e com a tua igreja, para que todos que estão aqui possam sair deste lugar abençoado, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor, porque Ele é aquele que faz. E nós vemos aqui que uma das coisas interessantes desse texto, que conta aqui que Jesus ele estava o quê? Ensinando a multidão. Entenda uma coisa, uma das coisas que Jesus ele mais fez nos 3 anos de ministério que ele teve sobre esta terra foi ensinar, foi preparar pessoas para que desse continuidade ao seu ministério. Irmãos, isso é importante, porque ninguém é eterno. Um dia todos nós que estamos aqui vamos morrer. Mas será que nós preparamos e ensinamos pessoas para dar continuidade ao trabalho? Ou a hora que morrermos? Então entenda que durante 3 anos o que Jesus ele se prestava era o quê? Porque ele sabia o que iria acontecer com ele. Mas ele tinha que preparar pessoas para dar continuidade àquele evangelho. Entenda que a preparação, ela só vem de um jeito, é através do ensinamento. É ensinar, é fazer discípulos, é preparar pessoas para que amanhã possa se cumprir a obra do Senhor. E Jesus aqui ele conta uma parábola, né? Que é a parábola do semeador que saiu a semear. E essa parábola é uma das parábolas, né, bem conhecida, né? E ele diz assim: e aconteceu que o semeador, semeando ele em uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Agora, se você vir aqui no 14, ele vai começar a explicar aqui no mesmo capítulo, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Ou seja, o que semeia, ele semeia a palavra. Então entenda aqui uma coisa, a maneira de nós ensinarmos as pessoas, o maior ensinamento é pela palavra. É verdade. Muitas vezes eu posso socorrer uma pessoa, levar uma bênção, levar um presente, levar um dinheiro, levar algo. Aquilo vai edificar a fé dele. Mas se eu levar uma palavra, eu vou trazer um ensinamento a ele.
Porque a palavra é a semente. Entenda disso. Nós vemos aqui que o semeador, ele saiu o quê? A semear. Ele saiu a semear. E semeia o quê? Aquele que semeia, semeia a palavra. Será que você tem palavra para semear? Meu Deus! Será que nós temos palavra para semear? A palavra é a semente. Aonde nós temos lançado a nossa semente? Aonde você tem lançado a sua semente? Semeado que é a palavra. Versículo 15. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Entenda que aqui nós podemos entender de duas maneiras quem é esta pessoa à beira do caminho. Essa aqui pode ser muitas vezes nós, cristãos que vamos semear a palavra. Daí encontramos várias pessoas aí fora do mundo e dizemos assim para ela: olha, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida, Jesus quer te libertar, quer salvar você. Daí viramos as costas e vamos embora. Daí chega o amigo daquela pessoa e ele começa a dizer: ah, você não dá ouvido para esse crente aí não, daí é tudo papo furado. Vamos lá no bar tomar uma que não ganha mais, vamos lá. O que acontece? A pessoa faz o quê? Já esqueci. Por quê? Porque o inimigo veio e arrematou antes que ela pudesse descer e produzir alguma coisa. E é por isso que muitas vezes é importante nós semearmos a palavra não só uma vez, mas semearmos a palavra várias vezes para a mesma pessoa. Porque não sabemos quando ela vai produzir fruto. Porque quem sabe você acabou de semear, o maligno vem e já arranca. E o que o inimigo ele quer que faça com que nós pensamos? Aquela pessoa não quer dar ouvido ao que eu estou falando. Ah, não vou falar para ela de novo, cansei de falar. Entenda que não é que ela que não deu ouvido, é que o inimigo arrancou. E o que cabe a nós que tem a semente? Ter perseverança e não desistir de semear até que ela produza fruto. Só que fazemos isso? Não desistimos. Não, já cansei de falar, já cansei de contar tudo que eu convido. Uma pessoa não quer, sim, porque o inimigo vem e arranca a palavra do coração dela. E eu tenho que insistir até chegar o momento que ela consiga ouvir essa palavra. Então entenda que o inimigo ele está aí para fazer o quê? Tirar a palavra do coração. É por isso que nós não podemos nos cansar de semear essa palavra. Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar a sua vida. Quantas pessoas dizem: eu estou muito novo para ir para Cristo. Por quê? Porque a hora que você diz que você precisa de salvação, o inimigo vem e diz: não, você é novo ainda, espera um pouco. Então o que o inimigo faz? Já arrancou a palavra, já tirou a palavra do coração da pessoa. Então esse é aquele que é semeado à beira do caminho. E qual é a outra maneira de nós entendermos esta palavra? É muitas vezes quando nós estamos precisando de algo e chega alguém para nos aconselhar com a palavra de Deus. Conhecemos a palavra, sabemos do poder da palavra, mas muitas vezes duvidamos da palavra. É semeada, é que nem no culto. Quantas vezes a palavra é semeada no culto? É lançada no culto. E quantas vezes na hora que você ir aí fora, você diz: ah não, o pastor falou que eu tenho que orar, eu já orei um monte, nada aconteceu. O pastor disse que eu tenho que ofertar, da minha vida inteira eu não estou vendo nada. Quem te tirou a palavra do seu coração? O inimigo. Nós vivemos isso? Não
porque é algo espiritual. Esquecemos que nós estamos vivendo em um mundo visível e invisível, material e espiritual. Então, quando o inimigo ele consegue arrancar aquela palavra do nosso coração, ela não vai produzir o quê? Frutos. E achamos que é nós mesmos que estamos falando aqui. Não. A Bíblia diz que é o inimigo que foi lá e fez o quê? Então, se ele arrancou, não, o fruto que tinha que produzir já não vai produzir. É por isso que quando alguém te der uma palavra, faça com que ela desça aonde? Coração. Acredita. E mesmo que alguém venha tentar tirar ela, dizer o contrário, você diz: não, eu recebi a palavra. Porque a Bíblia diz: veio nos seus profetas e prosperarei. Querido Senhor Deus, nem estáis seguros, crê nos profetas e prosperarei. Só que para prosperar, eu tenho que, através do que a palavra é lançada. Só que muitas vezes, antes dela produzir, o inimigo vem aí. Nós vemos que aconteceu com uma mulher, que o azeite dela foi multiplicado. Ela foi até o homem de Deus, e o homem de Deus lançou uma palavra sobre a vida dela. E se alguém tivesse arrancado a palavra daquele coração? Tivesse dito: mas como você vai multiplicar uma botija de azeite num monte de azeite? Então entenda que o inimigo ele tenta arrancar a palavra, mas nós não podemos deixar. Nós temos que dizer: não, mas eu creio, eu continuo acreditando. Então essas duas maneiras que nós entendemos aqui. Entenda que eu e você não podemos deixar o inimigo tirar a palavra do nosso coração, porque a palavra é lançada sobre as nossas vidas e ela serve para nos alimentar, para nos ensinar, para nos fortalecer e para nos revestir. Mas se deixamos o inimigo tirar essa palavra, não vamos chegar a lugar. E outra caiu sobre, versículo 5, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Versículo 16, a explicação. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tendo raiz em si mesmo, antes são temporão. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então entenda, esse aqui é o que? É o que é semeado entre as pedras. Você pega a palavra, ele recebe a palavra, ele chega na igreja, ele já quer pregar, ele já quer louvar, ele já quer profetizar, ele já quer fazer tudo. Ele já vem naquele embalo: não, eu tenho que fazer, Deus me chamou para fazer. Então ele começa a fazer. Só que entenda uma coisa: pregar a palavra não gera raiz, profetizar não gera raiz, orar, interceder pelas pessoas não gera raiz. Sabe por quê? Porque tudo tem um tempo. E eu entendo que essa palavra ela fica muito nítida. E um dos defeitos da igreja de hoje é não respeitar essa semente. É não ter alguém para chegar na pessoa e dizer: calma, vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. Agora você precisa criar raiz. Porque a pessoa já chega e ela já quer fazer. Não, eu quero orar, eu quero pregar, eu quero interceder, eu quero profetizar, eu quero sim.
mas já criou raiz. Já tem estrutura para não se escandalizar. Sabe por quê? Porque a hora que chega na igreja, a igreja para todo mundo é santo. Verdade. O irmão da porta, tudo. Daí vai passando os tempos, né? Vai passando uma semana, um mês. Você já começa a olhar o irmão, mas parece que aquele irmão não é daquele jeito que eu vi. Parece que aquela irmã, parece que não é de pastor, já não é assim. O círculo de oração parece que já não é meio assim. Já começa. Mas por quê? Porque ele estava tão empenhado em fazer que ele esqueceu de crescer. Entenda que o nosso empenho tem que ser crescer e criar o quê? Raiz. E essa parábola diz claramente, ou seja, ele recebeu a palavra com gozo, com alegria, cresceu rapidamente. Mas a hora que começa a vir a tribulação, a angústia por causa do que dá, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Ou seja, para me fazer alguma coisa, eu tenho que ter uma estrutura para me suportar. Por quê? Porque senão eu posso estar fazendo e alguém está olhando os meus erros, os meus defeitos, vai falar o quê? Me confrontar. E a hora que me confronta, qual é a minha atitude? Se eu tenho raiz, eu abaixo a minha cabeça, eu suporto e eu vou orar, eu vou buscar. E se eu não tenho raiz, eu vou para o confronto, eu vou discutir, eu vou contender, e muitos deles saem até na vias de fato. É porque não criou raiz ainda para suportar a perseguição por causa da palavra. Porque quem leva a palavra é perseguido. Quem leva a palavra vai ter levante. Quem leva a palavra vai ter pessoas criticando. E quantas pessoas você já ouviu aí que pararam porque estavam fazendo e criticaram ele? Não vou fazer isso. Não quero mais saber de igreja, porque na igreja o povo lá só criticando, um falando do outro, um contra aquele outro. Então não quero mais na igreja. Sabe por quê? Não tinha raiz. Não tinha raiz, não se foram. E parece que no começo ia ser uma bênção. Cresceu rapidamente, começou a fazer as coisas, mas esqueceu do principal. A raiz, para que a hora da tribulação tenha uma coisa. A perseguição e a tribulação vem para todos. E o que nos faz suportar o vento é a nossa Raiz. Está firme. É por isso que nós temos que entender. O meu tempo agora é tempo de aprender e criar raiz, ou é tempo de ser usado? Eu já tenho raiz suficiente para suportar o confronto. Eu já tenho raiz o suficiente para que eu possa profetizar para alguém olhar para mim e dizer, não é Deus. Eu dizer, está tudo certo, Deus abençoe a sua vida. Quantos profetas param de profetizar porque as pessoas dizem para ele, não é Deus? Mas ele tem raiz e tem maturidade o suficiente para entender que ele não para de fazer porque as pessoas estão falando, porque a perseguição por causa da palavra vai. E o que me vai fazer eu ficar firme? A minha estrutura, a minha raiz. E é isso que nós precisamos começar a ter. Lembra dessa palavra? O inimigo ele deixa. Não, pode, por quê? Porque ele sabe que a hora que ele se levantar, não tem estrutura nenhuma para suportar.
E nós vemos isso com muitas e muitas pessoas. Passam 6, 7 meses na igreja, chega o primeiro culto, já reconcilia e já vai ser usado, já começa aquele, passa 5, 6 meses, de repente, cadê o irmão? Sumiu. Não é que sumiu, é porque ele ainda não aprendeu a ter raiz. O inimigo ele entende, fala, não, enquanto ele não criar raiz, eu tiro ele da igreja a hora que eu quero. Enquanto ele não criar raiz, ou seja, eu tiro ele por quê? Porque eu vou lá no ponto fraco que ele ainda não conseguiu suportar. Eu vou lá naquele ponto fraco que ele ainda não conseguiu vencer. Não conseguiu criar a estrutura. Entenda uma coisa. Eu preciso criar raiz. Aleluia, Deus. E eu só crio raiz através de eu aprender da palavra. Aprender com a palavra. Eu crescer espiritualmente, olhar a palavra e fazer com que ela frutifique em mim. Qual é o meu maior prazer? É ser usado ou é ser salvo? Então eu entendo que para mim ser salvo, eu preciso amadurecer espiritualmente. Eu preciso criar raiz. Eu preciso descer muitas vezes. Eu preciso abaixar a cabeça muitas vezes. Eu preciso ouvir mais, falar menos. Eu preciso aprender cada dia mais. Por quê? Porque tudo aquilo vai me dando uma. Quando alguém grita com você e você não grita, isso te deu uma raiz. Quando alguém te ofende e você não ofende, isso te deu uma raiz. Você está começando a criar a estrutura. O inimigo começa a ficar com medo de você. Era para ela explodir, agora não explodiu. Era para ela mentir, agora ela não mentiu. Era para ela gritar, agora ela não gritou. Porque o inimigo vai entender, né? Ela está começando a criar raiz. E depois que cria a raiz, não tem vento que derruba, não tem tempestade que arranca, e não tem nada que vai fazer o teu trabalho. Aleluia! Então o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a criar raiz, como diz a palavra. A semente está sobre a minha vida. Eu preciso olhar para os meus erros, para as minhas falhas, para aquilo que eu faço de errado e dizer, eu não posso fazer mais. Eu tenho que amadurecer. E essa palavra ela é interessante. Porque entenda que nada cresce da noite para o dia. Nada acontece de uma hora para outra. Tudo tem o que? Aprendizado. Como já diz o ditado popular, tudo que vem fácil, vai fácil. Mas tudo que é conquistado ali, ó, você começa a dar valor. Por quê? Porque criou raiz. É isso que o Senhor ele quer que nós aprendamos nessa parábola aqui, a parábola do semeador. O Senhor ele quer nos usar sim, mas tem um tempo para ele nos usar. Tem um momento para ele nos usar. Primeiro ele quer nos dar raiz, primeiro ele quer nos ensinar. Primeiro ele quer preparar. Porque ele sabe que você vai estar pronto para suportar o que? Todas as... Ele preparou tão bem os discípulos dele, os apóstolos dele, que eles foram capazes de morrer por Jesus e não negar o nome dele. Uns foi degolado, crucificado de ponta cabeça, jogado aos animais, mas eles negaram a Cristo. Eles tinham estrutura.
Agora eu pergunto para você hoje, antes de você sair ali fora, se alguém colocar uma arma na sua cabeça, eu vou te matar, você escolhe. Se você negar Jesus, você escolhe. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Será que nós estamos preparados? Hora que tem fora alguém colocar uma arma na nossa cabeça, você nega Jesus, eu te mato agora. Se você não negar, eu te mato. Qual é a nossa reação? Será que nós já temos raiz o suficiente para dizer como Paulo disse? Que o viver é Cristo, morrer é Cristo. Porque vivendo eu estou com Cristo e morrendo eu vou para Cristo. Será que eu vou ter maturidade o suficiente, raiz suficiente? O que realmente será que é isso que nós precisamos entender todos os dias. Precisamos ter maturidade para crescer, não rapidamente, devagar, aos poucos. E entenda que por mais que nós conhecemos, a Bíblia diz, conhecemos e prossigamos a conhecer o Senhor. Nós vamos morrer e não vamos ter conhecido o Senhor o suficiente. Então entenda uma coisa, não cresça rapidamente. Cria raiz primeiro. Procura aprender primeiro. Procura ter experiência primeiro. Procura adquirir um monte de coisa que vai te firmar. Porque ser usado não firma ninguém. Mas pelo contrário. Que nem a Bíblia diz que muitos vão se escandalizar por causa da palavra. Porque se escandalizar, você vai dizer, não, eu só queria fazer bem, eu só queria dar um conselho, eu só queria fazer o que era certo, mas aquela pessoa já veio com 5 pedras na mão para mim atingir. Sim. Ah, então, melhor não fazer. Já se escandaliza. Porque não tinha raiz e maturidade o suficiente. Jesus, ele quer que você tenha raiz e maturidade suficiente para suportar tudo. O vento, a tempestade, tudo, e ainda a hora que passa, você se levanta, sacode a poeira e continua. Isso aqui, ó, na parábola do semeador, o que ele estava dizendo. Versículo 7. E outra cai entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas entram e a sufocam a palavra, e fica infrutífera. Ou seja, não consegue produzir o que? Frutos. É aquela que foi semeada entre os espinhos. E ela cresce junto. Só que as coisas do mundo vêm fazer o que com ela? Vêm a sufocar. Ou seja, e ela consegue muitas vezes não olhar para aquilo, porque os enganos e as riquezas e as ambições e as outras coisas as sufocam. Entenda uma coisa, esse sufocar, o que a palavra do Senhor está tentando dizer muitas vezes, é que eu venho a Cristo.
A palavra foi semeada na minha vida. Mas os enganos desse mundo me sufocam todo dia. Porque eu paro para olhar a vida do ímpio. Verdade. Eu paro para olhar por que ele prospera e não prospera. Por que ele tem ou não tem. Por que ele consegue ou não consigo. Mas eu sirvo a Deus. Eu venho à igreja todo dia. Eu estou aqui. É dessa maneira, Deus. Então o inimigo consegue distrair a mente da pessoa e faz com que as riquezas o sufocam, os enganam, as coisas do mundo, ele não consegue o quê? Crescer, frutificar espiritualmente. Porque a preocupação dele não está aqui. A preocupação dele está onde? Lá fora. E nós vemos que ele fala aqui 3 coisas. E diz aqui, ó: cuidado do mundo, o engano, a riqueza e a ambição. O engano do mundo, a riqueza e as ambições. Ou seja, ele fica tão ali na riqueza, ganhar, em ter, em conseguir, que tudo aquilo sufoca, e a Bíblia diz que ele não consegue produzir o quê? Frutos. Ele não consegue frutificar. Ele está dentro da igreja, mas é uma árvore infrutífera. E a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto, o que vão fazer dela? Lança. Então o inimigo, ele sabe, se você estiver aqui e a sua cabeça estiver na riqueza, no engano, nas coisas que estão lá fora, mais cedo ou mais tarde, vai ser passado uma chave. Porque ficou o que? Infrutífera. Entenda o que diz em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deem fruto. Entenda uma coisa: se há um motivo de nós estarmos aqui, não é para sermos ricos, não é para termos casa, carro, bens. Se há um motivo que Jesus nos chamou, é para produzir frutos. Só que o inimigo, ele sabe de tudo isso. Então o que ele faz? Ele coloca o engano, ele coloca a riqueza, ele coloca a ganância, ele coloca ficar olhando lá fora. Você não tem, ele tem. Você não consegue, ele consegue. E o que você faz? Você fica infrutífero. Não consegue dar fruto. Porque todas as coisas do mundo te sufocam. Não, mas como que eu vou para a igreja se a minha casa está cheia de problema? Como que eu vou para a igreja se eu sou cheio de dívida? Como que eu vou para a igreja se a minha casa está de ponta cabeça? Está sufocando. E o que eu preciso fazer? Viver a palavra. Jesus me chamou para dar fruto. Então não importa o que está acontecendo na minha vida, o importante é o que eu posso fazer para Cristo. E eu posso fazer o que é a diferença. Porque senão fica ficando infrutífero, e é o que o inimigo quer. Que a minha cabeça não esteja na palavra. Que a semente que foi semeada em mim, ela cresceu, mas ela ficou infrutífera. Porque está o que? Sendo sufocada, como nós vemos aqui. Sufoca o que? A palavra. O que é sufocar a palavra? É sempre quando alguém tem uma palavra de bênção, vem com uma palavra de contrário. Ah, você disse que o Senhor é meu pastor, nada do contrário, mas aí vai lá em casa que você vê tudo que está faltando. A palavra sufoca. Em vez de você receber de agrado, você vai sempre amar. É verdade. Não, Jesus, ele morreu na cruz para curar todas as vidas. Mas na minha casa está cheio de doença, enfermidade, meus filhos, eu. Então cadê essa cura? Sufoca. Por quê? Porque sempre tem um questionamento. E é isso que o inimigo quer. Por quê? Para a palavra produzir, ela não pode sufocar, ela tem que crer. E a Bíblia diz que ela fica o quê? Sufocam a palavra.
a palavra aí fica o que? Infrutífera. Não tem jeito. Quando eu vou contra a palavra, não tem como eu ser abençoado. Quantas pessoas você já ouviu falar assim: ah, vai eu não trabalhar não, ver se vai cair alimento do céu para a minha vida. Vai eu lá não me esforçar lá não, para você ver se vai cair alguma coisa. A Bíblia diz que o povo de Israel estava no deserto e caía maná do céu. Deus mudou? Será que Ele pode mandar um maná na sua casa? Mas é que a palavra sufoca, né? Eu vou contra. É contra a palavra. Por quê? Porque os cuidados e os problemas dessa vida me sufocam tanto que eu não consigo mais acreditar na palavra. Porque eu vejo tanta situação e eu começo a duvidar que a palavra ainda consiga produzir algum fruto em mim. E o que eu preciso fazer não é ficar entre os espinhos, não é ficar para as coisas do mundo. Entenda uma coisa: Deus, Ele sabe o que nós precisamos, e Ele é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. Mas o inimigo não. O inimigo, ele sabe, se ele conseguir te sufocar contra a palavra, ele cada vez mais vai te escravizar. Cada vez mais ele vai estar sobre a sua vida. Por quê? Porque ele entende que você vai deixar de acreditar na palavra. E é isso que nós não podemos deixar. Não deixe os enganos deste mundo. Não deixe as riquezas. Não deixe a ganância sufocar. A ganância o que é? De trabalhar. Acreditar, não, se eu não trabalhar, ninguém come. Então trabalha de dia, trabalha de noite, não tem horário para vir no culto, não tem horário para orar. Então é só trabalhar. Não, tem que trabalhar. Se eu trabalhar, a ganância muitas vezes sufoca. E esquece o quê? Que eu não vou ser abençoado porque eu trabalho. Eu vou ser abençoado porque a bênção vai para você. Eu vou ser abençoado porque eu vou dizimar e vou ofertar. Então entenda que quando fazemos isso, nós queremos que é na palavra. Quantas pessoas deixaram já de dar o dízimo? Quantas pessoas deixaram de ofertar? Por causa da ganância. Porque achar que não vai sobrar. Só que entenda que dízimo e oferta, o Senhor não quer a nossa sobra. É isso que nós não entendemos. A oferta da viúva pobre, qual foi a melhor oferta? Não foi a dos ricos que deram bastante? E por que não foi a dos ricos? Porque eles deram que sobrou. Dízimo não é sobra. Oferta não é sobra. Oferta, você não vai ver a conta que você tem para pagar. Dízimo, você não vai ver o que você tem para pagar. Você vai pegar e falar assim: não, esse é do Senhor. Não, eu vou pagar tudo. Se sobrar, eu vou dar o dízimo. Não vai sobrar. E se ainda sobrar, Deus não vai receber. Porque as primícias se tira. Mas a ganância, muitas vezes, o inimigo faz isso. Daí depois, não, eu trabalho tanto, eu não consigo ter nada, a minha vida está sempre do mesmo jeito, parece que eu não prospero. Sim. As riquezas e as coisas do mundo te sufocaram contra a palavra, e você não consegue ver o óbvio. Que eu não sou abençoado porque eu trabalho, eu sou abençoado porque eu sirvo ao Senhor, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu coloco Deus em primeiro lugar. Buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Só que o inimigo me sufoca tanto contra a palavra, que parece que a palavra é mentira, e o que o inimigo colocou é a verdade. Parece que o dizer que está por aí, que dízimo e oferta, ninguém precisa dar mais. Então a palavra perdeu o poder. E para muitas pessoas perdeu. Por quê? Porque o inimigo conseguiu sufocar. Não deixe o inimigo te sufocar. Creia na palavra. Creia nesta palavra e diz: não, a ganância, o engano não. As coisas deste mundo não.
e outra caiu em boa terra. Versículo 8. E deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, o outro 70 e o outro 100. Versículo 20. É os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão um fruto a 30, outro a 60, outro a 100 por recebem a palavra. A semente é jogada em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem. Uma coisa é ouvir, outra coisa é receber. Então a palavra ela só vai produzir se eu ouvir e receber. Não, essa palavra é para mim, falou comigo, é minha. Eu peguei a minha bênção. Por que num culto como esse, ou em vários cultos, a palavra era o que é lançada? Um sai do culto e diz, hoje o culto foi uma bênção, Deus falou comigo. Hoje parece que não estava muito bom. Porque um ouviu e recebeu, o outro só ouviu. Então como que a palavra vai produzir frutos? Uma 30, uma 60 e uma 100. Não é ouvir. Eu tenho que ouvir primeiro e receber. Opa, essa palavra é para mim, Deus falou comigo. Mas nós sempre vemos muitas vezes, né, aqueles que ouvem, mas não recebem. Aquele irmão precisava estar aqui para receber essa palavra. A palavra veio, o irmão faltou hoje, era dele essa palavra. Não é assim? Ouve, então, eu conheço o irmão que precisava ter essa palavra. Ele só ouviu, não recebeu. Porque ele achou que era para outro. A palavra é para aqueles que estão aqui. Aqueles que não vieram, não é a palavra para ele, é para aqueles que estão ouvindo. Mas muitas vezes eu penso, não, é para aquele irmão, para aquela irmã, se ele tivesse vindo hoje, ele ia sair daqui abençoado, que a palavra veio de encontro com ele. Não, a palavra veio de encontro com você. Só que você tem a escolha de ouvir e receber ou só ouvir. E tem pessoas que só ouvem, não recebem. Entenda que a palavra, a semente que produziu, a semente é o que? A palavra. É aqueles que conseguem ouvir e conseguem receber e dizer, Deus falou comigo. Que palavra abençoada é minha. Hoje eu vou sair daqui abençoado, eu recebi essa palavra. Ela falou no meu coração. E a partir de amanhã eu vou colocar em prática tudo isso. A partir de agora eu já vou ser outra pessoa. Ouve e recebe. O que nós estamos fazendo no culto? Só ouvindo ou nós estamos recebendo? Então entenda que ele falou aqui de 4 características para nós entendermos sobre a palavra, sobre a semente. É aquele que é à beira do caminho, que nós falamos que o inimigo vem e arranca. É aquele que cresceu o quê? Nos pedregais que não tem raiz. Aqueles que as coisas do mundo sufocam. E aquele que ouve e recebe. Então o que eu preciso fazer como cristão? Não deixar o inimigo arrancar nenhuma palavra do meu coração. Preciso criar raiz, estrutura. Não posso deixar as coisas do mundo sufocar a palavra. E todas as vezes que eu vier ao culto, eu vou ouvir e vou receber. Porque então vou começar a ser o quê? Produtivo. Mas será que eu quero fazer essas 4 coisas? Será que eu quero realmente que esta palavra ela produza fruto em mim? 30, 60, 100 por um. Uma só. Produziu 30, 60 e 100. Então uma palavra, olha o efeito que ela tem. E é isso que nós precisamos fazer.
olharmos para esta parábola do semeador e entender que ela está falando comigo. E eu preciso pegar a minha parte, ouvir e receber e dizer: vou começar a praticar. Eu vou começar a fazer. Porque eu preciso começar a produzir frutos. O Senhor chamou eu e você para sermos produtivos, ganharmos almas, fazermos a vontade do Senhor. E se nós nos colocarmos a fazer isso, Deus é aquele que tem o poder para abençoar as nossas vidas. Amém? Que as palmas do ouro engrandeçam o Senhor.